Queridos irmãos e amigos, com alegria nós voltamos a fazer contato com vocês, a fim de prosseguir nos estudos. Hoje não estaremos fazendo as tais projeções que anunciamos na outra vez, na última apresentação, em virtude de problemas técnicos. Mas cremos que já com a solução desses problemas, na próxima semana nós estaremos passando os filmes, a começar pelo da experiência de aniversário da irmã Adair, com a participação também do Carlos Alberto, e nós continuaremos então nesse projeto, indo adiante na sequência, fazendo com que a Igreja do Calvário e outros irmãos que estiverem tendo acesso, que a turma do Calvário estará tendo, então a oportunidade de conhecer um pouco da história da Igreja do Calvário. Creio que haverá muitas lições preciosas ao longo do tempo em que estaremos compartilhando a Palavra de Deus. Nós queremos então fazer a leitura bíblica, logo a seguir orando e depois fazendo a meditação. Nós estaremos fazendo a leitura de Mateus capítulo 11, Jesus prega nas cidades, e ler os versículos que seguem até o versículo 10. Não dará para ir adiante porque o texto é longo, e a partir do verso 11 existem algumas coisas muito interessantes que são ditas um pouco antes, no versículo 8 e 10, que merecem uma parada para poder avaliar. Isso nós não teremos tempo hoje, mas ficará para a próxima oportunidade. Lemos assim na Palavra de Deus, depois estaremos orando. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Porque os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento que fazemos a leitura da Tua Palavra. E nós queremos nesta hora te agradecer por ela tão preciosa, embora que trazendo alguns ensinos que merecerão uma avaliação melhor quando tivermos a oportunidade de fazer esse estudo na sequência na próxima vez. Nós queremos então, atentando para a Tua Palavra, te agradecer por ela, porque nela podemos ver lições para a nossa vida, podemos ter também a orientação para o dia a dia. Nós te pedimos, Senhor, que Tu abençoes cada um daqueles que estão vendo e ouvindo essa mensagem e sejam fortalecidos no Senhor e aprendam com o Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito e pela ação da mensagem sagrada do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações. Nós te pedimos e agradecemos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Lemos então o texto. Os discípulos de João, logo depois que Jesus saiu para pregar as cidades, ele, no cárcere, João ouviu falar das obras de Cristo e mandou
os seus discípulos para que fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Por que João mandou fazer essa pergunta? Ele era aquele que iria apresentar o Messias. Mas ele esperava que fosse acontecer um julgamento imediato. Ou seja, Jesus vinha e logo a seguir o mundo seria destruído pelo fogo, ou que seja um julgamento da parte de Deus imediato. Mas não era assim o plano de Deus. Ele estava esperando que fosse assim. Mas não foi assim como ele esperava. Jesus tinha um plano a cumprir. E João não entendia muito bem claramente o que era esse plano, mesmo porque ele não tinha a mente de Cristo, né? Ele recebeu a incumbência de anunciar Jesus, mas o ensino da vinda do Senhor Jesus Cristo é muito amplo. Ele não tinha essa revelação. Aliás, muitos daqueles discípulos também não tinham. Eles iriam aprender durante o tempo, eles queriam até pedir que Deus destruísse aquelas nações que não receberam bem a palavra de Deus, mas Jesus não veio para isso. Ele veio para anunciar esse evangelho. E aqueles que crescem serão salvos, que não crescem estariam condenados. Mas essa situação está pendente sobre todo aquele que não conhece a Jesus. Então, nós vemos que ele estava para fazer esse ministério. Então, Jesus mandou dizer a João. Ele disse: Voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Isto é, algumas traduções diz aquele que não achar em mim pedra de escândalo. Que a palavra escândalo no grego é tropeço. Então, quando ele diz aquele que não achar em mim motivo de tropeço, quer dizer aquela pessoa que não se espantar por aquilo que Jesus está dizendo, mas receber essa palavra nos seus corações, aqueles que fizerem assim, vão receber a orientação para a vida. E Jesus passou a dizer ao povo a respeito de João, logo a seguir. Ele disse: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. O que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito. João tinha um ministério especial. E eles não estavam até atentos para esse detalhe. Jesus então colocou diante deles aquilo que está escrito a respeito de João Batista. Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Essa era a missão de João, preparar o caminho para Jesus. É verdade que ele não tinha muita convicção disso, e ele pensava que Jesus ia destruir tudo, ia matar todo aquele povo que estava rebelde em relação à palavra de Deus. Mas os discípulos também pensavam assim. E muitos nos nossos dias estão esperando a volta de Jesus como um momento de julgamento, destruição. Não é assim. Você tem que entender a palavra de Deus. Venha, participe da leitura da palavra de Deus e veja o que é o propósito de Jesus, tanto na primeira vinda como na segunda vinda, que ainda aguardamos nós. Mas a primeira vinda já se cumpriu. E nós vemos como Jesus trata o povo, o mundo, e como Deus quer resgatar aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão morrendo nos seus pecados, para que venham ter um encontro com Jesus Cristo e tenham as suas vidas transformadas. Você quer ter essa transformação de vida? Nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus e Pai, nesse instante, prosseguir na próxima vez, terminando esta parte, e creio que logo depois nós teremos aquela projeção que planejamos. Não digo logo depois do próxima leitura, porque eu não posso dizer que vamos sanar os problemas que tivemos para hoje até a próxima semana. Então, espero que sim. Se Deus permitir, nós faremos então
à projeção que havia sido estabelecida anteriormente. Tá? Oremos ao nosso Deus e Pai. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra que lemos e explanamos há pouco. Sabemos, ó Deus, que dura é a mensagem que Jesus anunciou, que Jesus viria para salvar, é verdade, mas também viria para julgar. Quando? Aí é que está. Os discípulos estavam ansiosos, João Batista estava esperando que fosse logo para a destruição daqueles que estavam rebeldes. E João estava anunciando isso e também estava querendo que acontecesse isso. Tanto que ele, quando está no cárcere, ele manda perguntar: és tu aquele que havia de vir ou esperamos algum outro? Desde que foi anunciado o evangelho, você foi batizado, está tudo como antes, que negócio é esse? Mais ou menos assim, traduzindo na linguagem de hoje. O que é que os discípulos estavam esperando? Um julgamento imediato? Condenação imediata? Mas não é esse o plano de Deus. Nós vamos entendendo o plano de Deus à medida que nós lemos a palavra de Deus. Você está convidado a ler conosco. E também nesta hora nós oramos ao Pai Celestial para que traga à sua mente a compreensão plena da palavra de Deus e que venha a ter essa experiência no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também em nome dele nós pedimos a graça divina para a sua vida. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, que as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Amém.